Ora, quinta-feira, dia 20 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Antes disso, quero-vos só dizer que estou extremamente feliz com o facto de estamos quase a chegar aos 1000 na nossa Liga do Mercado Flash do Apostase. Estamos com 940. Não está a correr particularmente bem. Agora tinha apostado 1-0 para a Sérvia e aconteceu exatamente o oposto. Terrível, terrível. Acho que o Humberto já vos disse ontem que ou eu tive a brilhante ideia de colocar como prémio quem ganhar a Liga do Mercado Flash no Apostase. O prémio é uma camisola da seleção que ficar em pior classificação do Euro. Portanto, a equipa que fizer 0 pontos, se houver alguma, piores golos marcados, é então essa a nossa camisola. Vamos dar a camisola, imagine-se, sei lá, da Escócia, da Geórgia, whatever, quem quer que seja. Olha, vamos lá então ao mercado, temos muita coisa de Braga para falar. Mas vamos começar com o Benfica. O Pavlidis já está em Portugal, vai então ser reforço do Benfica. Ora bem, isto será-me que isto é... exatamente, acho que assim já está bem. O Pavlidis vai então ser reforço do Benfica, vai custar os 17 milhões mais 2 milhões de opção e vai ser então reforço do Benfica, já está em Portugal, exames médicos, será oficializado provavelmente amanhã. Ou se calhar até hoje. Não, deve ser amanhã. Ora bem, portanto o Pavlidis vai então ser reforço do Benfica enquanto não se resolve a questão do Arthur Cabral e não sei o quê. Pavlidis, um jogador que dispensa totais apresentações, já falámos aqui imensas vezes dele, fez uma época muito positiva ao serviço do AZ Alkmaar, ainda que eu acho que os números na Holanda são sempre inflacionados para os avançados. Fez 33 golos em 46 jogos e ainda acrescentou 6 assistências. O Benfica, que depois de resolvida a questão do Pavlidis, está também muito perto ou muito interessado em fechar o Gozens, o lateral esquerdo, ainda que o Benfica tenha também contratado o Carreras, mas querem o Gozens. Ora bem, há aqui algumas informações que são dispares. A informação que nós temos é que, sim, é uma muito forte probabilidade. A informação que o Jornal Record avança é que o Gozens não quer vir para o Benfica e quer voltar ao futebol italiano, nomeadamente ao Bolonha, que já terá feito uma abordagem em primeira instância para empréstimo, mas que eventualmente poderá avançar mesmo por uma proposta de compra do internacional alemão. Ele que tem uma carreira já interessante, não é? Apareceu na Atalanta, foi na Atalanta que ele explodiu, depois vai ao Inter, as coisas não lhe correm muito bem, e agora no Union Berlin, apesar do Union Berlin não ter tido uma época brilhante, eu acho que ele é a contratação mais cara do Union Berlin. Posso estar enganado, mas eu acho que ele é a contratação mais cara da história do Union Berlin. E no Union Berlin, como eu disse, 37 jogos, 7 golos e 3 assistências. O Benfica, que vai ter de resolver novamente o problema Meite, aparentemente estava resolvido com a ida dele em definitivo para o PAOK. Ora bem, o PAOK e o Meite aparentemente não chegaram a acordo, com o Meite até a demorar um bocadinho a responder. A imprensa grega diz que o Panathinaikos se cansou de esperar pela resposta do Meite e fez cair o negócio. O médio defensivo francês, que ia render ao Benfica cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio, agora já não vai render e vai voltar à casa de partida. Ele que no Benfica fez apenas uma temporada no plantel, ainda tem mais contrato com os encarnados, mas não entra nas contas. Já tinha estado emprestado em 22-23 ao Cremonese, agora tinha estado no PAOK, 42 jogos, 1 golo e 2 assistências. Vamos ver onde é que o Benfica o vai colocar ao Seydoulah Soailo Meite, assim é que está correto este médio francês. Quando chegou eu achei que ia pegar destaque no Benfica, não pegou. Vamos ao Braga então, muita coisa para falar em Braga. Primeiro, o jornal Record garante que os minhotos já têm contratado o Amin El Ouazani, é um avançado jovem marroquino, tem 22 anos, e vem, no fundo, para ser o substituto do Banza, eventualmente poderá sair, mas também o do Abel Ruiz, que vai arrumar a Girona. Nós vamos falar sobre isso. Ora bem, este avançado marroquino, ele é internacional pelas camadas jovens da seleção de Marrocos, joga em França, no Guingamp, segunda liga francesa. No ano passado, 39 jogos, 11 golos, 5 assistências. Vai custar ao Braga 3 milhões e meio, com possibilidade de bónus, e vai assinar um contrato de 5 temporadas, portanto até 2029. É uma aposta importante do Braga, contrato muito longo para este jogador, que não tem aqui um saldo de golos muito brilhante, mas
É uma aposta então do Sporting Clube de Braga, jogava então, como eu disse, no Guingamp. O Braga, que poderá também estar muito, muito perto de se reforçar com um nome muito interessante. Falamos de Arnau Martínez. Arnau Martínez é um defesa de direito espanhol que pertence ao Girona, será englobado no negócio do Abel Ruiz. É um jogador que apareceu muito forte no Girona há alguns anos. A segunda volta deste ano não lhe correu tão bem, mas, por exemplo, no mercado de janeiro do ano passado, ou da época passada, estava-se a falar do interesse do Bayern de Munique na contratação deste jogador. Portanto, parece-me um jogador interessante para o Sporting Clube de Braga. É um defesa de direito, como eu disse, 21 anos apenas para este Arnau Martínez, jovem e internacional sub-21 pela seleção de Espanha, tal como o Abel Ruiz também era. Ainda assim, independentemente de quem possa chegar, quem não vai continuar é Borja. Cristian Borja vai terminar contrato com o Braga. Havia a possibilidade, o Braga tinha uma opção de estender o contrato do Borja por mais uma temporada. Qual é que é aqui a questão? É que o contrato do Borja estava a ser pago uma boa percentagem pelo Sporting. Porque o Borja, se bem se recordam, o Borja foi contratado ao Sporting, eu acho, ajudem-me, foi no negócio do Paulinho, não foi? Ou isso foi só o Sporar? Opa, confesso que já não me lembro, malta. Confesso que já não me lembro. Já na minha cabeça já não chega lá. Eu acho que era. Posso estar enganado, mas eu acho que era. Portanto, o Sporting estava a pagar uma parte importante, substancial do contrato do jogador. Ora bem, ou se calhar não foi no negócio do Paulinho, malta. Eu se calhar estou enganado. Desculpem lá. Agora o meu cérebro está aqui a ter um break. Pode ser, pode não ser, já não me lembro. Eu lembro-me que no negócio do Paulinho, para o Braga, foi o Sporar. Eu já não me lembro se o Borja também é. Já não me lembro. Malta, depois escrevam nos comentários. Eu quando sair daqui vou imediatamente pesquisar isto, mas depois escrevam nos comentários. Vamos lá então, Borja. O Sporting pagava uma parte importante do contrato. O Braga tinha a opção para estender o contrato por mais um ano. O problema é que, ao estender o contrato, o Sporting iria deixar de pagar. Ora, o ordenado do Borja não entra dentro do orçamento do Braga, nomeadamente pelo facto do Borja também não ser um indiscutível, apesar de ter feito esta época 43 jogos. É um jogador que nunca convenceu totalmente em Braga, se bem se recordam, chegou a andar emprestado na Turquia. Esta época, porque o Marine não se impôs, o Borja acabou por ser o indiscutível. 43 jogos, como eu disse, terminou o contrato e vai então rumar a outras paragens. Ele que chegou a Portugal na altura contratado pelo Sporting em 2018, 2019, eu acho que é no mercado de janeiro de 2019. Quem também não vai continuar no Braga, ainda que este jogador tenha contrato, é o Rony Lopes. O Rony Lopes é um jogador que eu achei que quando ele veio para o Braga ia ser importante. Recordem-se que o Rony Lopes chegou a ser internacional português, chegou a ter épocas de grande brilhantismo em França, no Mónaco, no Lille, mas não se conseguiu impor. Ele saiu muito novo, lembra-se, para o City, chegou a jogar pela equipa principal do City algumas vezes, mas nunca se conseguiu impor, nunca conseguiu continuidade e atingir o nível que se imaginava que ele pudesse atingir. Eu achei que este regresso ao Braga, num Braga que ia estar em Champions, num Braga que ia ter ambições, ia ser um regresso onde ele ia explodir, quer dizer, explodir no sentido de pelo menos ter consistência. 28 anos, poderia estar aqui no ponto para se afirmar no Braga. Ele faz 32 jogos. O problema é que são 32 jogos. Desses 32 jogos, estamos a falar apenas de 654 minutos. E desses 22 jogos, apenas 4 são a titular. E desses 4, 2 são na Taça de Portugal. Portanto, foi sempre um suplente a época toda. Não se conseguiu impor de todo o Rony Lopes. Ora bem, o Braga vai dispensá-lo. Ele tem contrato, portanto o Braga vai ter de encontrar colocação para este extremo avançado que não se conseguiu então, como eu disse, impor. Ele é, volto a lembrar, internacional português. O Farense contratou Alex Bermejo. Alex Bermejo é um extremo, eu não conheço, ele jogava em Espanha no Burgos. Vai então ser reforço, ou já é reforço, já foi oficializado como reforço do Farense. Assinou por 2 temporadas com a equipa algarvia. Jogava então no Burgos 40 jogos na temporada passada, 7 golos e 2 assistências para este Bermejo. O Arouca já supriu a saída do Arruabarrena, que terminou o contrato com os araquenses, garantindo a contratação de um guarda-redes alemão chamado Nico Mantel. É um guarda-redes que estava a jogar na Dinamarca por empréstimo do Salzburg
da Áustria, portanto é um jogador que tem andado aí por esses mundos, Áustria, Dinamarca e não sei o quê. Jogou, como eu disse, no Viborg da Dinamarca, fez 15 jogos nesta temporada e vai então ser o reforço do Arouca. Assinou um contrato até 2028, portanto 4 anos de contrato, cláusula de rescisão de 8 milhões de euros, ele tem apenas 24 anos. O Casa Pia, que apresentou o seu novo treinador, já sabemos quem era, portanto não precisamos falar mais dele, já chegou a acordo com o Benfica para a contratação de Henrique Pereira. Ora bem, o Henrique Pereira é um avançado da equipa B do Benfica. No ano passado, na segunda Liga, 26 jogos, 6 golos, 2 assistências. Vai então ser avançado, é um extremo. Vai então ser reforço do Casa Pia, empréstimo de uma temporada, não há opção de compra e portanto o Henrique Pereira vai então ter a sua primeira experiência na Primeira Liga, ele que fez toda a formação na equipa do Benfica no Seixal. O Estrela Amadora, que está a negociar então a saída, está cada vez mais próximo à saída do Kelonda Gaspar, já encontrou o substituto. Falamos de um jogador que eu não conheço, portanto não vamos falar sobre o jogador que ele é. Cauã pertence aos quadros do Botafogo, vai chegar por empréstimo ao Estrela da Amadora com uma opção de compra de 700 mil euros. Com essa opção de compra de 700 mil euros, é um jogador que é formado no Botafogo, mas pouco jogou na equipa do Botafogo. Acho que tem 2 ou 3 jogos na equipa principal do Botafogo, jogava maioritariamente na equipa de Sub-23. Vai chegar então ao Estrela da Amadora por empréstimo de uma temporada. Quem não vai continuar em Portugal é o Jordan Olsgrove, o médio que estava ao serviço do Estoril, emprestado pelo Olympiacos. Ele teve alguns bons momentos no Passos Ferreira, quando desceu de divisão Passos. É contratado pelo Olympiacos e é imediatamente emprestado ao Estoril Praia. Não convenceu no Estoril, faz apenas 19 jogos, 2 golos e 2 assistências. O Mateus Fernandes e o Coendredi na primeira metade da temporada realmente ofuscaram o Olsgrove. O Olsgrove que ainda assim teve um golo, se não estou a errar, contra o Porto, não foi? De livre, golaço. Vai então regressar a casa, vai regressar ao Olympiacos. Vamos ver se depois será para ser emprestado ou vendido ou se ficará na equipa do Olympiacos. Ora bem, meus amigos, vamos então à novela. É uma novela minhota, uma novela que está resolvida. O jogador vai então ser reforço no Minho, mas poderia ter sido reforço na Madeira. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Ora bem, quem é você? É Chucho Rodrigues. Chucho Rodrigues, Ramírez, desculpem, Jesus Ramírez vai então ser reforço do Vitória. O Vitória, que estava em corrida contra o Nacional da Madeira. Vamos por partes. Ele estava no Nacional na época passada. Foi a figura do Nacional, importantíssimo na excelente época do Nacional, 20 golos em 39 jogos. Só que ele estava emprestado pelo CA Morelia. Ora bem, o Nacional tinha uma opção de compra que acionou para contratar, em definitivo, o Jesus Ramírez. O problema é que o Jesus disse que não queria jogar no Nacional, rejeitou a proposta de contrato do Nacional e preferiu aceitar a proposta do Vitória. Provavelmente hoje ou amanhã vai ser oficializado como reforço dos minhotos e vai custar cerca de 600 mil euros, 660 mil euros por 50% do passe. Certamente haverá aqui opções para comprar mais passe ao longo dos próximos anos e este avançado venezuelano de 26 anos vai então ser, e eventualmente, o ponta de lança que o Vitória precisa para substituir o André Silva, que saiu em fevereiro do ano passado, da época passada, e nunca houve ali um substituto. Nelson Oliveira e o Butska não conseguiram convencer de todo. Vamos ver se será então com Chucho Ramírez, 20 golos na época passada. Lá por fora vamos começar com o Leicester, que já tem treinador para atacar a Premier League, não a conquista da Premier League, mas a manutenção na Premier League. Falamos de Steve Cooper, é o homem que sucede a Enzo Maresca, o responsável pela subida que rumou para o Chelsea. O Steve Cooper é um treinador que tem 44 anos, trabalhou durante muitos anos na Federação Inglesa, as camadas jovens das seleções inglesas. Já tinha estado no Swansea, ele é galês, portanto esteve no Swansea. Já tinha estado também no Nottingham Forest e agora vai ter a sua primeira grande experiência, digamos, o seu primeiro grande momento no Leicester City. O António Conte no Nápoles vai ter o seu primeiro reforço e vai ser Rafa Marín. Quem é Rafa Marín? É um defesa central que pertence aos quadros do Real Madrid, mas esteve emprestado ao Alavés. Vai ser vendido pelo Real ao Nápoles por 10 milhões de euros, com o Nápoles com o Real a ter uma opção de recompra, como já fizeram na altura, se não estou a erro, com o Carvajal e com outros.
vendem, mas ficam com uma opção de recompra para o caso do jogador explodir, e o Marín pode ser esse jogador, é um central muito alto, internacional sub-21 espanhol, esta temporada fez 35 jogos, ele que nunca jogou pela seleção principal do Real, pela equipa principal do Real Madrid. O Aston Villa chegou a acordo com o Chelsea para a contratação de Maatsen, o defesa esquerdo dos Países Baixos, que estava emprestado pelo Chelsea ao Dortmund, importante na ida do Dortmund à final da Liga dos Campeões. Ora bem, o Dortmund tinha uma opção de compra que era fixada na casa dos 30 milhões. O Dortmund não assinou essa opção de compra e o Aston Villa chegou lá e disse: ok, vocês querem vendê-lo, nós compramos-lo, 35 milhões de euros é quanto vai custar. Ele não é internacional. Este jogador dos Países Baixos e vai então rumar ao Aston Villa, vai ser reforço da equipa de Unai Emery e vai custar então os tais 35 milhões de euros. O Aston Villa, como sabemos, está na Liga dos Campeões. Agora temos aqui uma luta Real Madrid e PSG por 2 jogadores. O primeiro, e atenção, porque neste jogador certamente haverá, eu diria, mais de uma dezena de clubes interessados. Ele tem apenas 18 anos, falamos de Lenny Yoro, já falei aqui algumas vezes dele, é o prodígio que explodiu este ano com Paulo Fonseca no Lille. Este ano fez 44 jogos e 3 golos, ele tem apenas 18 anos, agenciado por Jorge Mendes. Está a ser então seguido pelo PSG e pelo Real Madrid. Ele está avaliado em 50 milhões de euros, mas certamente que o Lille conseguirá mais, especialmente se conseguir colocar estes 2 gigantes um contra o outro. Estes 2 gigantes que estão também na corrida por um outro jogador, um defesa também, ainda que também atua algumas vezes como lateral. Aliás, eu nem sei se ele não é mais vezes lateral. Não, também é central. Eu peço desculpa, eu não conheço este jogador. Já ouvi falar dele, mas não conheço muito. Ele é internacional pelos Países Baixos. Falamos de Getruida, que pertence aos quadros do Feyenoord, fez 47 jogos, 9 golos e 5 assistências. Está a entrar no último ano de contrato, tem apenas mais uma temporada de contrato com o Feyenoord e é interessado então o PSG e o Real Madrid na sua contratação. Sendo que também está a ser apontado que o PSG está interessado no Tapsoba, antigo do central do Vitória. Ora bem, mas no que diz respeito a este jogador, ele está avaliado em 35 milhões de euros. A questão de estar no último ano de contrato é 32 milhões de euros. A questão de estar no último ano de contrato pode jogar a favor de uma possibilidade de baixar este valor, mas é um jogador extremamente interessante e, como eu disse, internacional pelos Países Baixos. Deixa-me só beber aqui um bocadinho de água. Por falar em internacionais pelos Países Baixos, vamos falar de Xavi Simons. O Xavi Simons é uma história brutal. Exatamente, o Xavi Simons tem uma história muito engraçada, que é: ele tem estado a fazer épocas muito boas, especialmente nos 2 últimos anos, mas nunca conseguiu impor-se no seu clube, que é o Paris Saint-Germain. Na altura, ele é contratado muito jovem ao Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Não se conseguiu impor e é vendido ao PSV Eindhoven, onde ele explode. Faz uma época brutal. Como eu disse, os números na Holanda são sempre um bocadinho inflacionados, mas é o que é. Faz uma época brutal, 48 jogos, 22 golos, 11 assistências. Números brutais. Estes números já serviriam para ele ser vendido para aí por 50 ou 60 milhões de euros. Só que o PSG, quando o vendeu ao PSV, a custo zero, aliás, eles até o cederam, ficou com uma cláusula de recompra de 4 milhões de euros. Acionaram imediatamente e emprestaram-no imediatamente ao Leipzig. No Leipzig ele faz 43 jogos, 10 golos, 13 assistências. Está a ser apontado para o Bayern Munique por 100 milhões de euros. Portanto, o PSG poderá estar aqui prestes a, num ano, realizar um encaixe de 96 milhões de euros com um jogador. Vamos ver se o Bayern Munique vai mesmo chegar aos 100 milhões de euros. É um jogador que eu gosto. Está na seleção holandesa, jogar bem até. Ele até marcou um golo agora recente. Se terá sido no Euro ou terá sido num particular? Foi num particular que eu fiz desse particular. E portanto é um jogador que certamente mais cedo ou mais tarde vai conseguir encontrar o seu espaço num grande clube. Exatamente, foi no particular contra a Islândia, o último antes dos Países Baixos jogarem o europeu. Ele foi titular no primeiro jogo dos Países Baixos contra a Polónia. E portanto, como eu disse, 100 milhões de euros é quanto o Bayern Munique parece estar disposto a pagar para ter o Xavi Simons. O Atlético de Madrid parece estar disposto a pagar 35 milhões de euros para ter o Nicolas Jackson, um jogador que foi contratado pelo Chelsea no ano passado ao Villarreal por quase 40 milhões. Faz 17 golos na equipa principal do Chelsea, acaba por não convencer. Quem é convencer o Chelsea? Com exceção do miúdo inglês.
E portanto aparece aqui esta proposta do Atlético. Aparentemente esta proposta foi rejeitada, mas há algum interesse em colocar o Nicolas Jackson neste mercado, ele que, como eu disse, marcou 17 golos. O Arsenal está disposto a entrar numa pequena loucura para ter o Bruno Guimarães, médio internacional brasileiro do Newcastle, aproveitar algumas dificuldades financeiras do Newcastle para garantir o Bruno Guimarães. Ora bem, o Bruno Guimarães tem 100 milhões de libras, portanto, cento e alguns milhões de euros, como cláusula de rescisão. O Arsenal não quer chegar a esse valor e está disposto a chegar aqui na casa dos 60, mais coisa menos coisa, é o que se diz por Inglaterra, colocando jogadores no negócio. Falam-se aqui de alguns jogadores, nomeadamente o Zinchenko, nomeadamente o Smith Rowe, Lokonga, também é outros nomes, Partey é outros nomes. Vamos ver se o Newcastle aceita ir por esse caminho ou se obriga mesmo o Arsenal a pagar a cláusula de rescisão do jogador internacional brasileiro. Agora vamos falar das últimas duas coisinhas, dois portugueses lá fora. O primeiro é com muita tristeza, Álvaro Pacheco estará muito perto de ser despedido do Vasco da Gama. Se calhar quando o podcast sair ele já foi despedido. 4 jogos apenas do Álvaro Pacheco, apenas 1 ponto, portanto apenas 1 empate e 3 derrotas. As coisas não correram nada bem ao Álvaro Pacheco, que vai então ao que parece ser despedido apenas ao final de 4 jogos, depois de tanta polémica na saída dele de Guimarães. Agora há esta situação dele poder estar a ser despedido do Vitória. Vamos ver o que é que vai acontecer. E fechamos com o Hélder Ferreira, o antigo jogador do Passos Ferreira, que estava a jogar no Anorthosis do Chipre. Terminou o contrato com o Anorthosis e vai assinar pelo FC Noa da Arménia. Vai assinar um contrato de 2 anos, assinar custo zero. É um jogador consistente, o Hélder. Nunca explodiu quando... ele é formado no Vitória, portanto, nunca atingiu... Ele será internacional sub-20, não sei se chegou a ser internacional sub-21, confesso que não me lembro. Nunca explodiu, mas épocas sempre consistentes, mesmo agora no Chipre. 35 jogos, 6 golos por cada... 35 jogos, 6 golos nesta época que passou. Na anterior também 6 golos em 36 jogos. E agora vai então rumar ao futebol da Arménia. Ora bem, alguém gritou aqui golo. Deixa cá ver quem é que marcou o golo no Euro. Malta, no Euro, alguém marcou o golo. Alguém marcou o golo. A Sérvia empatou nos descontos, malta. A Sérvia empatou. Quem é que marcou? O Jovic, antigo jogador do Benfica, Luka Jovic. Eu apostei 1-0 para a Sérvia, portanto, nada mal, podia ter sido pior. Ora bem, estamos conversados, malta. Vamos então encerrar o mercado. Já sabem, todos os dias com vocês. Sigam-nos também nas redes, sigam-nos também em todo o lado. Falámos aqui da questão do Pavlidis, já está em Portugal. O Ioannidis não vai ser reforço do Sporting, que para nós até acaba por ser bom, porque vai significar que eles vão ter de continuar aí a atacar no mercado, até porque o Paulinho está de malas fechadas, malas aviadas para ir embora, e nós cá estaremos a acompanhar isso tudo, todos os dias até ao fecho do mercado. Vamos assumir que é no dia 2 de setembro, segunda-feira, e portanto vamos assumir que é por aí. Já sabem como é que é, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no Twitter. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.